Tudo bom, galera do YouTube? Aqui é o DV Rodri para mais vídeo aqui no canal, né? E hoje a gente iniciou meio que em um vídeo, né? Mas como assim iniciar num vídeo? É porque, né, eu decidi fazer o início de hoje fazendo aqui num vídeo inicial, né? E o que será o vídeo de hoje? Nós iremos fazer nada menos que reagirmos a frases de nosso grandíssimo Sócrates, um dos maiores filósofos, na minha opinião, né? É um conteúdo bem aleatório, vou ser sincero, mas é isso. Então, antes da gente começar esse vídeo reagindo à frase do Sócrates, não se esquece, né, de se inscrever no canal, deixar o like com uma meta de 2.000 inscritos, né? Eu peço muito por favor, pra gente bater essa meta até o dia 31 de janeiro. Como eu disse, terá 2 desafios se a gente bater até o dia 31 de janeiro, que serão nada menos que o quê? Eu vlog no meu quarto, ali atrás mesmo, né? Não que eu vou gravar só ali atrás, claro, mas também o outro desafio, beber uma garrafa de água. Então é isso, então aí e simbora pro vídeo. Estamos de volta, né, galera? E agora, né, no vídeo de hoje, né, como eu comentei, né, é reagir a frases de Sócrates. Que, como eu disse antes ali, na minha visão, cara, pra mim é um dos maiores filósofos na minha visão. Né, um dos primatas, né? Ele é tão, assim, crucial para a história da filosofia que a gente tem filósofos pré-socráticos, que são filósofos que vieram antes, e após-socráticos. Não sei como que se fala após, né? Eu não me lembro bem o nome, mas eu só sei que tem pré-socráticos, que são antes de Sócrates. Mas então, né, a gente fez o que nesse vídeo? A gente botou a frase que ele fala, claro, né? E aí a gente botou essa explicação e com isso talvez a gente vai avaliar. Eu vou ver o que eu acho melhor, entendeu? Prefiro só reagir às frases e dar um comentário em cima. Só sei que nada sei. Essa frase aqui é tradicional, eu já comentei esses dias atrás num vídeo de Pac-Man. Eu não sei como eu me lembrei que eu comentei esse vídeo no vídeo de Pac-Man, mas eu tenho certeza que foi no vídeo de Pac-Man, então eu não vou mentir, tá? Quase que eu faço um absoluto cinema aqui. Só sei que nada sei. Essa é uma das frases mais famosas de Sócrates, se não a mais famosa. Eu acho que, na minha visão, é mais famosa, porque, tipo assim, todo mundo já falou essa frase alguma vez na vida, ou já conheceu, né? Ou pelo menos a maioria, né? Porque quem não curte patamar de filosofia, eu, por exemplo, vou ser sincero. Eu até gosto de filosofia, só que eu nunca estudei diretamente bem filosofia, então eu tô em branco. Porque eu sou um cara muito preguiçoso pra estudar, né? Essas coisas do tipo. Mas eu sou um cara que gosta do patamar de estudos. É isso, já deu uma opinião sobre mim aqui. É uma das frases mais conhecidas de Sócrates, filósofo, ao conhecer que não tem conhecimento sobre a vida, abre um caminho para buscar respostas. E a partir dessa máxima que surge o método socrático, no qual o pensador extinga as pessoas a se derem conta da sua própria ignorância e a partir de então ir ao encontro da sabedoria. Então vamos lá. Sobre isso, cara, na minha visão é uma frase muito interessante, porque aí tu pensa sobre a sua ignorância em geral, sobre seu conhecimento, né, seu jeito assim, pensar que só sei que nada sei, é desse jeito assim que é utilizado nesse método socrático, né? Além de ser uma frase muito conhecida, na minha opinião, cara, é foda essa frase. Né? Eu falei porque eu não sabia o que eu poderia concluir depois, então eu passei em branco agora. Mas é sempre bom, né, buscar conhecimentos, né, sobre a vida, porque às vezes a gente não se lida bem assim, cara. Eu vou falar uma coisa assim, que teve um trabalho assim, trabalho não, uma atividade de inglês no ano passado, onde o professor, né, eu de inglês, pediu pra gente falar qualidades e defeitos sobre nós. E aí, cara, isso é uma coisa que talvez poucas vezes a gente pensa, né? E essa atividade foi bem interessante pra gente pensar, porque às vezes a gente tem que quebrar o parafuso da cabeça pra pensar bem. E essa frase tem um bom sentido nisso, porque, tipo assim, às vezes a gente nem percebe, né, algumas coisas que a gente faz, a nossa ignorância em geral, como pessoa, a gente nem acaba percebendo. Então é bem interessante mesmo, né, nesse detalhe, vou ser sincero. Então, pra mim, cara, essa frase, assim, é espetacular nesse quesito, entendeu? Na minha visão, é espetacular. Porque, pô, a gente acaba pensando em algumas coisas que a gente não vê, né? Que, tipo, por exemplo, que eu não sei, tipo assim, a gente acaba nem percebendo que a gente foi ignorante, então a gente nem acaba sabendo nesse quesito. Então, pra mim, é uma frase espetacular de Sócrates. Né? E agora, né, eu vou ser sincero, as 4 frases aqui a seguir, eu não conhecia. Então, eu já tô conhecendo agora algumas coisas básicas sobre Sócrates. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha, eu já achei essa aí bem bacana, essa aí de conhecer, tem que conhecer você mesmo, né? Para depois conhecê-lo e conhecer os universos e os deuses. Bem prática essa frase, bem bacana, bem racional em geral, se pensar assim, vamos ler. Com essa frase, Sócrates deixa
clara a ideia de que, para conhecer além, é necessário fazer um mergulho interior em busca de respostas sobre nós mesmos. Cada ser humano já é por si só um universo vasto, e é preciso se investir para começar a buscar a compreensão também sobre o que está fora do nosso controle. Então, né, a gente precisa buscar sempre resposta de nós mesmos, assim, e não ir. Vamos falar, pensar atualmente que a gente tem uma mania de a gente ir, Maria vai com as outras, né? Essa fase talvez pense muito assim, que sempre pensar é um mergulho interior de nós mesmos, entendeu? Pensar sobre nós, assim, qual a nossa opinião, nossa resposta em geral, como é o texto mesmo diz. É sempre legal a gente pensar bem sobre isso, né? Eu, sendo sincero, eu concordo muito bem com essa frase aí. Ah, muito bacana se sempre pensar em você mesmo, a sua resposta, né? E cada ser humano é por si mesmo, né? Não tem, cada um tem a sua opinião, eu acho que é meio injusto a pessoa ir Maria vai com as outras. Eu, por exemplo, raramente sou uma Maria vai com as outras, eu sou bem alternativo em geral como pessoa, né? É isso, outra fase assim, bem interessante, as mais conhecidas por enquanto estão sendo bem bacanas, tô sendo sincero, mas tipo assim, se eu não conhecer a segunda, quem dirá a quinta, quarta, que eu botei 5 frases pra deixar claro aí pra vocês. Vamos pro próximo. E aqui, né, galera? Como apareceu um anúncio bem legal no meio do caminho que eu tirei, o aplicativo ele não apagou, né? O app ou o site, não sei como eu posso definir. Ele apagou e não saiu essa porcaria. E aí ficou assim, né? Ficou assim, aí eu tenho que ler desse jeito. Só que a frase 3 é longuíssima, então, tipo assim, né? Vai ser bem legal. A frase Sócrates, não, mas sim o texto sobre essa frase. A vida refletida, irrefletiva, não vale a pena ser vivida. Segundo a Costata, essa frase foi dita pelo pensador durante o julgamento que o condenou à morte. Olha aí, né? Olha aí. Por ser muito contestado e instigar questionamentos de difícil resposta, só que foi visto como um homem aproveitador e que colocava em dúvida a crença na religião vigente da Grécia, baseada na figura dos deuses. Deixa eu pausar aqui, tá no resto, tá no outro lado. Voltando, né? Assim foi decidido um tribunal que, se ele quisesse viver, teria que encerrar sua participação em debates públicos e deixar de influenciar os jovens. O filósofo então se recusou, pois para ele não fazia sentido uma vida em que não pudesse refletir sobre a existência e conversar com a juventude sobre essas questões, instigando-os a pensar por si próprio. Então, né, eu acho que talvez essa aí talvez seja até uma crítica da sociedade, talvez, sobre não poder ter questionamentos de você próprio. Eu vejo isso muito assim. Cara, agora que eu vi que o meu cabelo tá meio bagunçado, ainda bem que eu vou cortar o cabelo hoje, né? Se amanhã eu gravar vídeo, aí eu provavelmente eu mostro aí pra vocês como ficou, porque o meu cabelo tá uma detonação humana. Coitado do meu cabelo. Mas é uma coisa bem normal assim, talvez, hoje em dia também. Tu não poder ter os seus próprios questionamentos e você ter que ir atrás de opiniões dos outros, geralmente é assim. Talvez isso é uma crítica atualmente também, porque, olha, se a gente vê assim, vou ser sincero, ah, nossa, me deu um branco agora. O vídeo, o cheio de branco tá dando em mim. É muito comum, assim, talvez a gente ter que seguir a opinião das pessoas e não ter a sua própria pensamento, e aí, né, o Sócrates, né, sofreu um pênalti aí, em não poder conversar com a juventude sobre esses questionamentos sobre eles e acabou se ferrando em morte, mas também é outra fase reflexiva bem bacana de Sócrates. Todas até agora fez eu me refletir demais nesse momento. E aí, né, a gente chega já na penúltima frase. Vou ser sincero, cara, o vídeo não tá sendo tão longo igual eu imaginei que fosse, tá? E outra coisa, eu esqueci de avisar, mas como eu vou editar esse vídeo, e hoje eu tenho cabeleireiro, acho que às 11 horas, eu não me lembro bem, mas é ou às 11 ou às 10. Eu vou tentar, né, editar o início aqui, né, claro. E aí, quando eu acabar de editar, entendeu? Eu vou tentar fazer o quê? Né? Nossa, me deu um branco. Eu vou tentar. Acorde, Davi. Eu vou tentar fazer. Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível e postar. Talvez eu poste um vídeo extra. Tô pensando que conteúdo que eu poderia postar, né? Não sei ainda. Mas é isso. Então vamos chegar de enrolação e vamos ler a quarta frase. Não entendi por que ativou um sistema ali no celular, cara. Que loucura é essa? Então, já é hora de irmos. Eu para a morte, vocês para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Isso é segredo, exceto para Deus. Tá bom, né? Vamos ler o que nada menos que o nosso grande Sócrates disse.
essa é outra frase que o mestre teria dito pouco antes de ser executado. Isso já dá pra imaginar, vai, porque ele fala eu para a morte, né? Então já dá pra ter uma noção em geral. Só que teria deixado essa mensagem e o último questionamento para seus discípulos, como uma forma de despedida e também de, mais uma vez, retirar sua ignorância perante os grandes mistérios do mundo. Né? Aqui ele fala, né, que, tipo assim, é meio que uma crença em geral dele que, né, que só Deus sabe, né, o que será melhor, né, se vai ser a morte do Sócrates ou o seguimento da vida dos jovens ali, né, dos discípulos, né, do Sócrates em geral, né. E é mais uma frase na vibe, né, na pura morte dele, assim. Eu não imaginaria, né, que teria muitas frases, né, sobre perto dele ser executado, mas teve muitas frases famosas dele que, em geral, é muito pela execução, né, dele. Claro que ele é refletido demais, né? Todos os filósofos acho que refletiram se foram executados antes disso. Porque meio que os filósofos, em geral, eram muito julgados, porque, tá ligado? Eles tinham os pensamentos muito racionais e que ficavam julgando muitas pessoas. Sócrates mesmo, cara, ele tinha aquele seu pensamento de ficar perguntando até a pessoa afirmar que não sabia o significado daquela certa palavra. Então, tipo assim, né? Então ele era muito julgado, Sócrates. Então eu compreendo, assim, né? E eram muito julgados não só o Sócrates mesmo e vários outros, né? Até da era pré-socráticos, assim, também. E aí nós chegamos, né, na última frase desse vídeo de hoje. Ninguém faz o mal, voluntariamente. Na última frase. Essa frase aí eu não entendi muita moral. Sócrates acreditava que as pessoas não buscam fazer o mal. Ele entendia que para construir uma trajetória com virtudes, as pessoas deveriam tentar fazer o que é certo. Que não necessariamente o certo seria o que é moralmente ético. Claro, né? Vamos ser sinceros, essa aqui talvez vai ser uma frase que talvez eu discorda, né? Mas eu acho que, em geral, tem pessoas que sim buscam a maldade. Só que, claro, a gente tem que pegar o raciocínio daquela época. Porque se a gente pegar o raciocínio de hoje em dia, talvez as pessoas... Tem pessoas que sim procuram a maldade, não vou mentir. Eu acho que algumas pessoas concordam comigo, tem pessoas que vai ignorar, discordar, mas eu não vou dar bola, se cada um tem sua opinião. Então, tipo assim, se você discorda, tá ok. Eu aceito sua opinião, cada um tem sua opinião, mas na minha opinião, eu acredito que tem pessoas que sim buscam a maldade, não vamos mentir, né? Tem pessoas que sim, e essa frase eu discordo um pouquinho do Sócrates, né? Só que, aqui ele fala que o certo não seria o que é moralmente ético. E pra mim eu concordo, porque, tipo assim, nem tudo que é ético é certo, entendeu? Porque cada um tem seu jeito de viver, entendeu? Não precisa ser tudo ético na minha certa visão, então pra mim essa frase não tá completamente errado o sentido, entendeu? Mas, em geral, ele tá um pouquinho errado porque ele acredita que as pessoas não... Claro, a maioria das pessoas talvez não acreditem em fazer o mal, mas tem algumas pessoas que com certeza têm esse poder de querer fazer o mal de propósito, com certeza. Então essa frase eu concordo 50%, e é isso. Então eu espero que vocês gostarem desse grande filosofia, né, comigo. Eu pretendo trazer mais outros filósofos, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, pode me dar indicação, eu aceito muito, pra eu entrar nesse ramo mais de filosofia. E aí eu já me divirto gravando vídeo, postando conteúdo ali pra vocês, pra alegria de vocês, ou sei lá, se vocês gostam. Cada um tem a sua opinião. Lembrando que talvez esse vídeo demore um pouco pra ser postado, por conta que eu vou dar uma edição e ainda tenho ocupações no meio do caminho. Mas eu vou postar só os shorts de manhã e provavelmente o vídeo inteiro eu posto de meio-dia ou perto da 1h. Uva, quer dizer, ironia. Então, né, vamos aí. Ficamos assim. E tchau!